Pedro Duran e Clarissa Oliveira estão aqui com a gente, então, para que nós possamos olhar para dois aspectos. O Pedro vem falar sobre os diferentes casos de violência nessa eleição contra candidatos ou até as pessoas que estão ligadas a esses candidatos. E a Clarissa também vai trazer qual que é a estratégia nessa reta final de campanha, né? Aquele lance do voto útil, do que eu vou apostar, como é que vai ser essa campanha. Mas começa contigo, então, Pedro Duran, sobre esses casos de violência. Pois é, Elisa. Bom dia para você, para a Clarissa, para quem acompanha a gente aqui na CNN. As eleições de 2024 vão ficar marcadas como violentas, porque a gente teve ao longo das últimas semanas, especialmente no mês de setembro, diversos casos de violência envolvendo candidatos, assessores, familiares, registrados em vários estados brasileiros. E isso, para muitos analistas, especialistas, é consequência de um processo pós-polarização política. E tem, inclusive, o peso de pessoas que não são tradicionalmente da política e acabam entrando nessa disputa. Deixam os ânimos ainda mais acirrados. Eu fiz um levantamento com base nos dados que a gente já tem conhecimento e foram noticiados sobre a violência nas eleições de 2024. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente percebeu nesta campanha eleitoral. Ataques a candidatos, e aí eu estou falando de ataques diretos ao carro do candidato, à empresa do candidato, ao próprio candidato. Foram 15, só no mês de setembro. 1 a cada 2 dias. 8 ataques a assessores e familiares, pessoas próximas dos candidatos, em casos que podem ter relação com a disputa eleitoral. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais violentos nesse levantamento para os candidatos que disputam as eleições. A Baixada Fluminense, que tem algumas cidades que inclusive são as mais violentas do estado, está no topo dessa lista de locais mais violentos para as eleições deste ano. Foram 13 assassinatos desde a pré-campanha. 13 assassinatos de candidatos, assassinatos de filhos de candidato, assassinatos de assessores de candidatos, de segurança de políticos. Eu contabilizei 13 casos. Coisa. E aí a gente teve também 7 carros que foram baleados, foram alvejados, atirados. Tem até as imagens de um deles que aconteceu na sexta-feira, do Danielzinho, que é um candidato lá de Belford Roxo. Ou seja, poderiam ser 20 mortos, né? Poderiam ser 20 mortos. Mais 7 carros baleados, alvejados. Né? Porque você teve... esse aí, por exemplo, é o caso do Danielzinho. Não sei se a gente tem em Léo Áquila também. Ou mais mortos, um caso. Né? Porque às mais vezes pessoas, o carro tem né? várias pessoas. A própria equipe toda. Que horror. Exatamente, né? Muitos desses candidatos saem acompanhados dos seus assessores, dos seus aliados e há também aqueles que andam com os próprios filhos, né? Crianças, porque são candidatos, mas têm uma vida normal como a nossa, né? Então, esse levantamento, inclusive, Elisa, ele ajuda a explicar por que a ministra Carmen Lúcia, do TSE, fez um alerta para os candidatos e nas eleições sobre justamente esse clima belicoso, esse clima de muita agressão por parte dos candidatos. Temos o Luiz Lampião, lá em Santo André, e também o Joãozinho, olha aí, ó, que são candidatos que também foram, nesse caso, assassinados, né? Então, isso mostra a preocupação que a gente tem que ter com essa eleição e como o sinal tem que ficar aceso e alerta para que a gente possa combater a violência política, porque ela é um crime na legislação normal, mas ela também é um crime eleitoral e ela é um atentado contra a nossa democracia. Uma coisa terrível, imagina, 13 pessoas mortas numa reta aí de eleição. Bom, isso explicaria a violência que a gente tem visto em debates, em outras condições? Não que ocorreram mortes, mas assim, a normalização da violência, como se política é assim mesmo, né? Esse pessoal briga. Não existe, Pedro, um olhar quase que como um entendimento de política é assim mesmo? É difícil dizer qual é a causa e qual é a consequência, né? Se a violência nos debates ela é consequência do clima violento ou se ela também não pode ser a causa desse clima mais beligerante. Inspirado por isso, né? Então, mas realmente tem uma relação, Elisa, porque a gente nunca tinha visto numa eleição em São Paulo, por exemplo, você ter 2 debates eleitorais marcados por agressões físicas. Isso é absolutamente inédito.